Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à aula de termodinâmica. Nessa aula e nas demais, que eu irei elaborar, basicamente nós vamos tratar da primeira lei da termodinâmica e suas consequências, tá bom? Então aqui nós vamos entender, a relação entre calor e trabalho, e como que nós usamos essas grandezas para definir a energia interna de um sistema. Basicamente, a primeira lei da termodinâmica ela vai tratar justamente da conservação da energia, Então, ela vai ser um postulado ali, na verdade, uma formulação onde nós precisaremos da definição de calor e trabalho para entendermos e vamos, então, definir a energia interna do sistema e tratar ela sempre como constante, tá bom? Desde que o sistema seja isolado. Isso a gente vai ver no decorrer da aula. Mas antes de chegarmos a esse ponto, nós precisamos entender o contexto histórico até o desenvolvimento da primeira lei da termodinâmica. Então, eu acredito que essa primeira parte da aula da primeira lei da termodinâmica, nós vamos apenas tratar sobre o histórico, e depois nós vamos realmente adentrar ali no conteúdo da primeira lei. Bem, na época... entre principalmente o século XVIII, XIX até início do século XX, ainda se acreditava muito que quando eu tinha, por exemplo, dois corpos, um quente e um frio, havia uma substância que se transferia ali justamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, e essa substância era geralmente denominada calórico, tá bom? Então imaginava-se que o calor fosse uma substância, um tipo de substância ali, certo? Que cada corpo tinha uma determinada quantidade e ele era transferido de um corpo para o outro, Então essa teoria, onde o calor era tratado como uma substância, era chamada na época teoria do calórico, tá? Então ela era muito aceita na época, porque ela era útil, ela era na verdade, assim, em algumas situações a utilidade dela era muito boa, ou seja, ela explicava muito bem determinados fenômenos, tá? Mas só que tinha alguns fenômenos na época, que algumas pessoas estavam observando, que na verdade a teoria do calórico ela não se adequava, ou seja, ela falhava em explicar aquele determinado fenômeno. E foi assim que esse cara, Benjamin Thomson, que mais tarde foi chamado de Conde Rumford, ele, que era na verdade um cientista, um físico americano-britânico, e ele trabalhava em fábricas de produção de canhões, tá? Então aqui, por exemplo, eu coloquei uma imagem aqui de canhão, do esquema de canhão que ele desenhou na época, e ele, como ele trabalhava nesse tipo de fábrica, então ele fazia determinado tipo de experimentação, Então ele imaginou colocar uma broca, uma broca aqui, isso aqui, tá? Uma broca dentro dali, justamente daquele orifício daquele canhão, e observar quando ele friccionava, ou seja, fazia trabalho, movendo aquela broca para dentro do orifício do canhão. Então ele observava que havia a produção ali de calor, ao você realizar aquele momento. Isso para a teoria do calórico não era aceitável, porque algumas vezes esse calor que era gerado ali desse movimento, dessa broca ali dentro do canhão, era suficiente até para evaporar uma água, Porque esse experimento dele, inicialmente ele fez assim dentro de uma banheira de água, e o calor gerado ali por fricção desses metais era tão grande que a água evaporava. E em algumas situações, o calor até fundia aquele metal, Então, pela teoria do calórico, isso não seria possível. Por quê? Porque se o calor ali já está presente em uma determinada quantidade em um corpo, ele é conservado. Então, se aquele calor que está sendo gerado ou presenciado naquele momento da fricção, quer dizer que ele já estava, segundo a teoria do calórico, tá? Já estava dentro daquele corpo. Mas se esse calor já estava dentro daquele corpo, então aquele corpo necessariamente deveria se fundir, Porque o calor gerado ali naquele processo era suficiente para fundir o metal. Então tinha esse problema da teoria do calórico, que ela não se adequava para explicar esse tipo de
produção de calor ali por fricção, tá bom? Então, Rumford, ele foi o primeiro a constatar ou a contestar, na verdade, né, a teoria ali do calórico, né, afirmando que ela não estava correta, né? Então, o calor, na verdade, era feito ali por fricção, era uma transformação do trabalho de fricção ali entre uma superfície e outra, que gerava justamente aquela diferença de temperatura, o calor, tá? Então, ele foi o primeiro a fazer essa experimentação e ele foi o primeiro a dar o passo ali que mais tarde, né, foi feito por Julius Mayer e James Joule, né, que realizou alguns experimentos para praticamente cair por terra, né, ou eliminar, né, a teoria do calórico da época, né, ou seja, descartar essa teoria do calórico para explicar o calor ali dos materiais, tá bom? Então, Conde Rumford, ele teve essa importância justamente porque ele foi o primeiro a demonstrar ou a colocar a teoria do calórico em xeque, e mais tarde, né, e esses resultados dele foram corroborados, né, por outros cientistas da época, tá bom? Foi o Julius Mayer e depois, né, medidas muito precisas foram feitas pelo James Joule em 1847. O experimento de Joule vale ressaltar aqui, né, porque ele é muito importante, porque além de ele demonstrar que o calor, certo, que poderia ser medido ali, ele também mostrou, né, uma relação equivalente entre calor e trabalho, tá bom? Então ele realizou esse experimento, como vocês podem ver aqui nesse aparato que eu coloquei aqui. Esse foi o aparato mais ou menos utilizado por Joule na época. Você tinha então um jarro ali de água, você tinha então uma haste aqui com determinadas hélices, né, que rotacionava, aqui você tinha uma rodana, tinha uma linha, e aqui você colocava um peso, tá bom? Então, o que ele fez? Tem um termômetro também aqui para analisar a variação de temperatura que era observada ali naquele sistema, né, que no caso era a água. Então, Joule realizou essa série de experimentos, né, então ele observava ali mudanças na temperatura produzida pelo trabalho feito, né, sobre um sistema ou quando você aquecia esse sistema, né. Então, ele encontrou, na verdade, né, quando ele fez esse tipo de experimento, ele encontrou que existia uma razão, né, entre a quantidade de trabalho, que era justamente realizada aqui pelo peso, né, o movimento desse peso aqui contra uma força oposta, e o calor, que às vezes esse sistema aqui com água era justamente aquecido, né? Então ele observou que existia uma razão ali, né? Então ele realizou vários experimentos e observou que sempre havia uma razão, né, entre o calor do trabalho que era sempre a mesma, né? Então ele fez esse cálculo e calculou aproximadamente 4,18 joules de trabalho para uma caloria de calor. O que isso significa? Significa que quando você realiza aqui a mesma quantidade de trabalho, tá? Você vai vamos supor assim, você realiza uma determinada quantidade de trabalho, você vai produzir aqui uma determinada variação de temperatura. Agora, se você aquece o sistema, certo? Em uma caloria ali de calor, certo? Você aquece, você observa a mesma variação de temperatura e aqui, pelo experimento de Joule, você também observa a mesma realização de trabalho, tá bom? Então, a variação de temperatura ali, que era justamente uma medida ali indireta do calor, né? Ele mostrava então a mesma variação quando eu aquecia naquela mesma quantidade de calor que era gerada pelo trabalho, mas também se eu poderia também aquecer o meu sistema ali, né? Transferir calor por meio do trabalho realizado por esse peso, tá bom? Então, Joule mostrou que existia uma equivalência, né, de trabalho e de calor, tá certo? Então, esse foi o experimento de Joule na época. Então, a mesma quantidade de trabalho que era feita aqui observava-se a mesma variação de temperatura quando nós aquecíamos
esse meu sistema com água, tá bom? Então ele obteve essa razão aqui entre a quantidade de calor e a de trabalho. Bem, ele especificamente o Joule demonstrou, né, que não há diferença detectada no estado final do sistema, né, quando se a temperatura é elevada para a realização de trabalho ou aquecendo ele. Ou seja, se eu aquecesse aqui esse meu sistema, tá? Então eu observava ali uma variação de temperatura, certo? Vamos supor de 1 grau. Se eu também aumentasse ou diminuísse a elevação aqui do peso, né, a altura aqui, eu também poderia observar uma variação de temperatura, ou seja, eu só estou realizando trabalho aqui, certo? Elevação, né, ou decaimento aqui do peso, então eu realizava um tipo de trabalho e produzia uma variação de temperatura. Mas eu poderia também produzir essa variação de temperatura pelo calor. Tá? Então ele demonstrou assim que tanto o estado final, por exemplo, eu quero uma variação de 2 graus ou 3 graus. Então no estado final, a temperatura elevada ali para a realização do trabalho não havia nenhuma diferença detectável, ou seja, era duas formas ali, ou duas maneiras equivalentes, mesmo diferentes, de se alterar a temperatura do sistema. Tá bom? Então a importância desse trabalho de Joule foi fundamental, né? Porque ele demonstrou que calor e trabalho, embora sejam diferentes, né? Como vocês viram nas aulas passadas, eles são na verdade duas diferentes formas de mudar uma propriedade do sistema, tá? Então, que era justamente medida ali pela variação de temperatura. Como a gente sabe que a energia, né, do sistema é a capacidade de realizar trabalho, então o trabalho que estava sendo feito aqui pela elevação ou decaimento desse peso, então ele deveria o quê? Ter aumentado a energia do meu sistema, tá? Porque a energia é justamente a capacidade de realizar trabalho. Se eu realizo trabalho no meu sistema, então quer dizer que eu aumento então a energia daquele meu sistema. Bem, e o calor transferido, né, que é justamente aquele observado pela diferença de temperatura, deveria também aumentar a energia por igual quantidade, tá certo? Então, na época, a gente já sabia que esse sistema aqui ele poderia ter dois tipos principais de energia, que era a energia cinética, que é aquela relacionada ao movimento, e a energia potencial, tá? Então vamos lá, né? O calor e trabalho aqui que foi adicionado por Joule, ou que foi observado aqui nesses experimentos, na amostra de água, ele não alterava nem a energia cinética e nem a energia potencial ali do meu sistema, né? Que é justamente esse meu sistema aqui com água. Então, assim, o calor, o trabalho, eles alteravam uma outra forma de energia, uma forma de energia aqui específica do meu sistema, tá? Então, ele alterava essa energia aqui específica do meu sistema ali, que é formado pela essa banheira de água e esses equipamentos aqui que eram utilizados para fazer essas medições de propriedades, tá? Então, essa energia, na época, era desconhecida. Isso é justamente a energia do sistema. Hoje em dia, nós chamamos ela de energia interna ou energia termodinâmica, tá bom? Então, lembre-se, o meu sistema, tudo isso aqui, ó. Imagina que tudo isso aqui seja meu sistema, tá? Essa banheira com água, tá bom? Esse é meu sistema. Meu sistema tem energia cinética e energia potencial. Mas eu alterava aqui a energia do sistema, não alterando a energia cinética nem a energia potencial. Eu alterava a energia do sistema por meio de aquecimento ou realização de trabalho. Como que eu observava isso? Por meio da elevação ou variação de temperatura, tá bom? O meu sistema aqui, ele não está se movendo, tá? Então, não pegava essa banheira aqui de água e se movia simplesmente. Ele também não está caindo, não está, por exemplo, sendo jogada do alto de um prédio e caindo. Ele simplesmente o que? Está parado, certo? E está aqui em um referencial, tá bom? Então, ele não apresenta, em princípio, nenhum tipo de energia cinética e também
não apresenta energia potencial. Claro, a energia cinética e a energia potencial pode ser observada ali no interior do sistema, né? Que é justamente um sistema ali formado por moléculas de água que estão se movendo ali em velocidades e essas coisas. Mas na época não se conhecia a natureza atômica da matéria ou molecular, tá bom? Então, simplesmente considerava-se que a energia ali do sistema era uma outra forma de energia até então desconhecida, né? Mas que pode ou poderia ser alterada por calor ou por trabalho, tá bom? Então, como que nós definimos então a energia desse nosso sistema, a energia total? A energia total, então, seria dada pela energia cinética mais a energia potencial, tá? Essa energia cinética que eu acredito que vocês já conhecem essa fórmula, tá? A energia potencial também, que é a massa, a aceleração da gravidade e a altura, né? A altura com que esse peso está elevado, tá? E tem também a massa aqui, por M, massa desse peso, tá? E o meu sistema aqui, por exemplo, ele não está nenhum campo gravitacional ou elétrico está agindo sobre ele, tá? Então por isso que a gente considera a energia potencial nesse caso igual a zero, e ele também não está se movendo, não tem ele a nossa banheira de água ali não está tendo uma velocidade, não está se movendo ao longo desse experimento, tá bom? Então por isso que Joule ele constatou que calor e trabalho não alteravam a energia cinética e nem a energia potencial do meu sistema, mas sim uma energia ali interna, né? A característica do meu sistema, tá bom? Então essa energia do sistema é chamada energia interna ou energia termodinâmica, e ela só pode ser alterada por calor, por meio de calor, né? Ou por meio de trabalho, ok? Bem, é basicamente isso aqui que eu falei agora há pouco, né? Então, em muitos casos que a gente estuda de sistemas termodinâmicos ou sistema do ponto de vista da termodinâmica, geralmente o nosso sistema está em repouso. Por exemplo, vamos supor que a minha mão seja a minha bancada, tá? E esse seja o mouse, que é o mouse que eu estou usando. Isso aqui, o meu mouse, vamos considerar que seja um sistema, tá? Então, o meu mouse, vocês observam bem que ele está parado. Vamos supor que não existe nenhum campo aqui externo agindo sobre ele, tá? Ou seja, não tem nenhum campo ali, no campo gravitacional ou magnético, nenhum tipo de campo externo agindo sobre ele, né? Eu estou supondo, mas eu sei que como eu estou numa altura certa ali do ponto de referência, que eu sei que existe uma força gravitacional agindo, mas vamos supor que ele esteja no chão, né? Vamos supor que a minha mão seja o chão, a bancada, e não existe essa força gravitacional agindo sobre ele, tá? Então o meu objeto está em repouso. Se ele está em repouso, ele não está se movendo, então a energia cinética dele é zero. Se eu estou assumindo que não existe nenhum campo gravitacional, então eu posso considerar que a energia potencial ali desse meu sistema, que é o mouse, também é zero, tá? Então, qual seria a energia total? A energia total seria, então, igual à energia interna ali desse meu sistema. Esse meu sistema, embora esteja parado e não tenha nenhum campo gravitacional sobre ele, ele é constituído por vários tipos de compostos aqui, tá? Alguns estão vibrando, alguns estão se movendo, então alguns estão produzindo algum tipo de energia ou sendo transformada ali dentro desse meu sistema. Ou seja, a energia interna, existe uma energia interna ali dentro desse meu sistema. E essa energia interna só pode ser alterada por quê? Por calor ou por trabalho. Por isso que é importante aquelas definições de calor e trabalho que eu passei para vocês nas aulas anteriores, porque aí sim vocês entendem que para alterar a energia desse meu sistema, a energia interna, eu só posso o quê? Fazer por meio de calor ou de trabalho, que são formas de transferência dessa energia interna, tá bom? Então, se o meu sistema está em repouso e não há nenhum campo gravitacional agindo sobre ele, a energia total dele é igual ao quê? É igual à energia
interna, tá? Então é justamente isso que eu coloco aqui. A energia total do meu sistema tem a energia cinética, a energia potencial, mas como eu estou considerando que ele não se move e não tem nenhum campo externo agindo sobre ele, então minha energia total é igual à energia interna ali do meu sistema, tá? Que é basicamente representada por essa equação. Então a gente sabe que calor e trabalho, que são formas diferentes de se alterar a energia interna, como eu já tenho falado várias vezes isso para vocês. Então, essa ideia justamente de alterar a energia interna é muito importante, porque agora sim nós podemos entender ou formular a primeira lei da termodinâmica. Então a gente já sabe que se esse sistema está em repouso e não existe nenhum campo externo agindo sobre ele, então a energia total dele é igual à energia interna. Agora sim, nós estamos prontos já, depois de todo esse conceito, depois de toda essa história, para então formular ou definir a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Então vamos lá, vamos considerar que o nosso sistema seja isolado, né, onde não é possível realizar trabalho ou aquecer ele, tá? Então a energia interna ali daquele meu sistema não vai se alterar, porque eu não posso realizar trabalho sobre ele e nem aquecer ele. E é justamente essa que é a primeira lei da termodinâmica, da conservação de energia. Se eu não posso realizar trabalho e nem aquecer esse meu sistema, eu não posso alterar a energia interna dele. Ou seja, a energia interna dele ao longo do tempo vai se manter constante, tá bom? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. Por isso que é muito importante vocês terem em mente, né, os conceitos de calor e trabalho, porque sem eles vocês não conseguem entender o porquê da energia interna não se alterar, que é justamente a formulação da primeira lei da termodinâmica. Por quê? Porque se você não tem, esse sistema está isolado, e se você não pode realizar calor ou trabalho sobre ele, calor ou trabalho, no caso calor é aquecendo ou trabalho no sistema, então a energia interna desse sistema vai permanecer constante, não se altera. Tá? Então, qual seria? Essa é o enunciado da primeira lei, e a formulação matemática da primeira lei é justamente isso. Eu tenho a variação de energia interna do meu sistema, eu só posso alterar ela por meio do quê? De calor ou de trabalho, tá bom? Se eu não posso aquecer e nem realizar trabalho no meu sistema, calor e trabalho é igual a zero, então a variação de energia interna será igual a zero. Isso significa que ela é constante, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que a variação de U é igual a U final menos inicial, tá? Então, o enunciado da primeira lei da termodinâmica se resume ao seguinte: em um sistema isolado, que não permite a passagem de calor, né, e nem de energia na forma de trabalho, eu vou ter o que? A minha energia interna do meu sistema constante. Esse é o princípio da conservação de energia aplicado à termodinâmica, especificamente na primeira lei. Então, a primeira lei da termodinâmica diz: em um sistema isolado que não permite a transferência de energia por calor ou por trabalho, a energia interna dele é constante, tá bom? A energia interna dele é constante, por isso que nós chamamos a primeira lei da termodinâmica como também princípio de conservação da energia. Mas lá, quando vocês falam, princípio da conservação de energia, aí vocês pensam, energia total, não. Em um sistema isolado, quando eu não estou considerando que ele está em movimento, ou seja, que ele está em repouso e que não há campo externo, a energia total desse sistema é o quê? A energia interna. E a energia interna só pode ser alterada por duas formas: calor e trabalho, ok? Então, resumindo, primeira lei da termodinâmica: se meu sistema estiver isolado, certo? Quer dizer que eu não posso alterar a energia dele por meio de calor ou trabalho, então a energia interna dele vai se manter constante ao longo do tempo, ok? Isso para um sistema em repouso, em equilíbrio, e é claro, isolado como
eu apresentei aqui para vocês, ok? Então essa é a formulação da primeira lei da termodinâmica. Eu sei que é complexo, mas eu preciso ser bem detalhista para que vocês realmente entendam, né, a ideia central, a ideia original ou formulação dessa primeira lei que será muito importante ao longo dessas aulas, né, que virão, tá bom? Então eu vou parar por aqui para depois discutirmos mais sobre a primeira lei da termodinâmica.